Bom, pessoal, vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar das pragas do Apocalipse, né? Aí nesse momento a gente começa a observar aquilo que eu falei para vocês, né? O livro do Apocalipse, ele parece uma série de duplicatas, né? Repetecos, porque nós já vimos ali os selos, né? Que seriam quando o Cordeiro abre os selos e joga lá tipos de pragas, né? Sobre Jerusalém. E depois nós temos de novo ainda trombetas no capítulo 8 e taças no capítulo 16. Então você começa a ver que o livro realmente ele é compilado, ele não tem uma sequência lógica e ele vai repetindo as mesmas coisas. E as pragas, né, da ira de Deus, além de serem em paralelo, tem uma curiosidade aqui também, porque ele menciona que algumas vezes algumas pragas que atingem os que seguem a besta, né, os que adoram a besta, mas ele só vai mencionar a besta no capítulo 13. Então aqui já nos capítulos anteriores ele já... Então o livro não segue realmente uma ordem cronológica, parece que é um compilado, né, de profecias diferentes. Primeiro eu vou mostrar então para vocês aqui que as pragas são paralelos. E aí vocês vão entender por que não dá para destrinchar cada praga dessa ao pé da letra e nem tomar como literal. Que nem a primeira trombeta e a taça. Ó. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, o primeiro. E houve saraiva de fogo misturado com sangue. Foram lançadas aonde? Na terra. Então é uma praga que atinge a terra, que queimou uma terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Já a taça, o primeiro anjo que derramou a taça foi sobre a terra. Então vocês veem que tem um paralelo. Ó. É uma praga que atinge a terra. Só que aqui ele já muda. Em vez de ser saraivada de fogo que queima a terra, ele fala que foi uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então vocês veem, ele está falando da mesma coisa, mas ele muda as pragas. O que mostra aquilo que eu falei. Ou não é o mesmo autor, ou o autor escreveu em épocas diferentes. A segunda praga atinge o mar, nos dois aqui, ó. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Já que nas taças também, ó, o segundo anjo derrama sua taça no mar, que se torna como um sangue de um morto e morreu toda a alma vivente. Só que aqui já não tem um monte, já que tem. Então as pessoas que acham que aqui é literal, elas têm que entender que no capítulo 16 já muda, né, o contexto das pragas, então é tudo simbólico. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absintos, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Já a terceira taça, o anjo derrama sobre os rios e a fonte de água se tornaram em sangue. Então você vê, ele está falando a mesma coisa, uma praga que atinge as fontes de água doce. Só que aqui é uma estrela chamada Absinto, né, que deixa as águas amargas. No capítulo 16 não, as águas se tornaram sangue. Então a gente não pode tomar como literal. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua. Aí eu pergunto para vocês, como é que você fere uma terça parte do sol? As pessoas querem tomar como literal. Tem como a gente olhar para o sol e ver um terço do sol apagado, por exemplo? Não, o sol é uma bola de hidrogênio. Inclusive eu vou chegar no capítulo, né, apesar de eu já ter falado desse canal, sobre os sinais cósmicos na Bíblia, né? Então aqui tudo é simbólico. Ó. Feriu uma terça parte do sol e da lua. Olha, a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. É que nem a quarta taça. Ó. O quarto anjo do sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Ué, mas aqui ele não tinha ferido um terço, né, do sol, para que o dia não brilhasse? Então como é que os homens vão ser abrasados com fogo? E os homens foram abrasados com grandes calores. Inclusive eu vi esses dias o Rodrigo Silva, né, falando que isso aqui era um sinal que nós estamos na última geração, né, porque a gente está com aquecimento global. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Aí o quinto anjo toca a trombeta e ele vê de novo uma estrela cair do céu. Aquela hora tinha caído um monte, né, uma estrela chamada Absinta, que já é outra coisa. Ó, viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Ué, o sol não ia abrasar os homens com calor? Como é que ele se escureceu então? Aí o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. Aqui o trono da besta seria uma referência ao imperador romano. E o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam suas línguas de dor, por causa das dores e por causa das chagas. Blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates.
Então ele dá a entender que teriam 4 anjos junto do rio Eufrates, porque o rio Eufrates era uma barreira natural para o ocidente, né? Tanto que os partos, que nem eu mencionei lá naquele vídeo lá do arco, eles ficavam do outro lado do rio Eufrates, e o rio Eufrates era uma barreira. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, a fim de matarem a terça parte dos homens. Já que quando é na taça, ó, também tem o rio Eufrates, a mesma coisa. O 6º anjo derramou sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que nem eu falei, o rio Eufrates é um obstáculo, né? Era um obstáculo entre o Oriente e o Ocidente. Tem gente que vê hoje em dia, quando tem uma seca no Eufrates, eles acham que é o cumprimento disso, mas hoje em dia um rio não é mais um obstáculo, né, para se fazer uma guerra. Quem está do outro lado do rio, como por exemplo o Irã, se o Irã quiser atacar, por exemplo, Israel, eles não dependem do rio secar. Hoje em dia nós temos aviões, mísseis e vice-versa, né? Se Israel quiser atacar o Irã. Mas na época que o livro foi escrito, o grande rio Eufrates, ele era um obstáculo natural. E da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E a última taça é só o cumprimento de tudo, né? A última trombeta é a última taça. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então é algo que vai se cumprir, ou seja, o juízo, como anunciou aos profetas, seus servos. O 7º anjo tocou sua trombeta e ouvi no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a última trombeta seria o cumprimento de tudo, né? Quando o Cordeiro, dentro da visão do autor, se torna o rei dos reis, né? É as bodas do Cordeiro. Já que na taça é a mesma coisa. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, terremoto, como nunca houve, tal foi grande terremoto. A cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. Então é uma conclusão aqui na última taça e na última trombeta. Tá bom, pessoal? Agora que nós já vimos os paralelos, alguns detalhes aqui dessas pragas a gente pode ver. Ambas estão se referindo ao julgamento sobre Jerusalém. Que quando você vai ali, sem isolar os versículos, você vê que entre uma taça e outra, acho que entre a 5ª e a 6ª, você começa a notar esses detalhes aqui, ó. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. A terra, que nem eu falei, é aquela expressão que em hebraico seria Haeretz, e aqui em grego, não me lembro se aqui é G ou é Cosmos aqui o termo, mas geralmente é o equivalente, né, que significa a terra de Israel, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. E nas taças a mesma coisa. Quando você chega no intervalo ali entre uma taça e outra, ele fala: ó, ouvi o anjo das águas que dizia: justo é tu, ó Senhor, que és o que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas. De quem que ele está falando aqui? É do mundo inteiro? É do planeta? É do Donald Trump? É do Macron, como diz lá o Romilson? Não. Essas pragas aqui, ó, quando você vê entre o intervalo de uma e outra, ele está falando que é sobre aqueles que derramaram o sangue dos profetas. E quem que derramou o sangue dos profetas segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia foi Jerusalém. Até Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Os santos aqui pode até ser uma referência a Roma, né, que os romanos também faziam perseguição, mas no contexto a gente vê que ele está falando de Jerusalém. Então esse livro, é que nem eu falei, ele vai ficando um eterno repeteco. Ó, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então o livro parece até um livro de vingança, né? Ele quer se vingar porque mataram os profetas. Aí no meio também disso daí tem as trombetas. Ó, e os 7 anjos, né, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. O que é trombeta? Vamos dar uma analisada. A palavra trombeta vem do termo hebraico shofar. Inclusive aqui eu não copiei do Bible Hub, tá, pessoal? Então aqui está só 3 letrinhas, mas é shofar. E significa chifre. Mais precisamente um chifre de carneiro. Foi um instrumento instituído por Deus para ser tocado em uma infinidade de momentos da vida nacional e do seu povo do Antigo Testamento. De certa forma, as trombetas serviam para expressar momentos de grande satisfação, para trazer avisos, proclamar juízos divinos, como no caso aqui da entender o Apocalipse, tá? Proclamar juízo divino, fazer convocações festivas e religiosas, chamar o povo às congregações. Então, resumindo, a trombeta era para reunir o povo. Então, se os anjos aqui no Apocalipse eles têm trombetas, o que o autor estava querendo dizer é que Deus já ia reunir o seu povo. Ele estava chamando o seu povo para congregar, porque ele ia fazer um juízo divino. Esse é o símbolo da trombeta. Havia até mesmo um dia especial chamado Dia de Sonido nas trombetas, está em número 29:1. Semelhantemente, tereis a santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós
dia de sonido de trombetas. Então, esses anjos que têm as trombetas aqui do Apocalipse, eles estão trazendo juízo e congregando o povo de Deus. No caso, como o Apocalipse é um livro cristão, a igreja, ele está convocando a igreja para as bodas do Cordeiro. Ó. Vamos se preparar que o Cordeiro está vindo aí, pessoal, está vindo o juízo. E a quinta praga é a única que eu vou mostrar aqui dessas pragas, porque como eu falei ali, tudo é simbólico e ela difere de um capítulo para o outro. É uma clara referência à invasão romana, que ele interrompe ali entre uma praga e outra, e ele fala que o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados. O que eram cavalos aparelhados? Soldados romanos, cavaleiros, para a guerra. Ele está falando do quê? De guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, porque eram homens, soldados. E tinham cabelos como de mulheres, e os seus dentes eram de leões. Cabelo de mulher eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. E tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, aqueles carros, né, aquelas bigas romanas, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, nós vamos ver aqui também. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Aqui é meramente um título, tá? Em hebreu seu nome era Abidom, em grego Apólio. Aqui, ó, tá vendo essa primeira imagem aqui, ó? Essa aqui era uma vestimenta romana. Aliás, nas duas dá pra ver. Vocês estão vendo aqui que tem uma plumagem em cima do capacete do soldado? É isso que ele quer dizer, que seus cabelos eram como de mulher. Ó, sua aparência eram como gafanhotos. Por quê? Porque os soldados, quando você vê de longe, parecem uns gafanhotos destruindo tudo. Os romanos eram destruidores. As couraças que ele fala, como cavalos, tudo é uma referência ao exército romano. É disso que ele está falando aqui. Ó, aparelhados para a guerra. O ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Aí ele põe aqui um número exagerado, que ele fala que o número do exército de cavaleiros era 200 milhões, né? Digo, nossa, que exército é esse? É o chinês? É claro que aqui é só uma hipérbole, não um exagero, né? A Bíblia não é muito exata em números. E aí ele fala que a cauda dele, né, que era semelhante às escorpiões, ele está se referindo a isso aqui, ó, as lanças dos romanos. Os romanos tinham um negócio que eles faziam uma batalha, né, onde eles faziam toda uma guarnição romana, protegendo a frente e atrás. E aí ele fala que as suas caudas, né, aguilhões, né, nas caudas, o poder deles era para danificar os homens por 5 meses. Isso aqui aconteceu literalmente na história aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando Tito deu início ao cerco de Jerusalém, com 80 mil soldados e não 200 milhões, como o Apocalipse diz, em abril de 79, os 3 líderes e os seus seguidores encontravam-se envolvidos em batalhas sangrentas, uns contra os outros. Os 3 líderes dele estavam um brigando contra o outro. Foram lutas implacáveis que duraram todos os 5 meses do cerco romano. Aqui, ó, 5 meses, ó. Danificaram os homens por 5 meses, 5 meses. Outra foi capturada e a fome imperava. Mais de 100 mil judeus morreram na cidade, entre o início de maio e o final de julho. Nessa altura, o castelo de Antônia foi tomado e os sacrifícios do templo terminaram, segundo Flávio Josefo. Então, as pragas, é exatamente isso que ele está falando. Lembrando que a descrição de caudas semelhantes a escorpiões se refere à armadura romana com penugens, ou seja, a linguagem é simbólica. Ele está descrevendo ali soldados romanos, tá bom? Então todas essas pragas aqui do Apocalipse, que ele repete no capítulo 16, estão falando da mesma coisa. Algo que atinge a terra, o mar, as águas doces, o sol e a lua, que eu vou mostrar depois a simbologia astronômica. Aqui o trono da besta, ou o poço do abismo, o rio Eufrates, e por fim a conclusão, ou seja, o juízo de Deus conclui. Já o que ele fala que queimou terça parte das árvores, etc., é meramente simbólico. Ele tá só usando metáforas para se referir à destruição. Ó, vai queimar árvore, vai queimar tudo, as águas vão ficar imbebíveis, Jerusalém vai cair. É basicamente isso que ele está falando em linguagem simbólica. Tá bom, pessoal? Por isso que não vale a pena destrinchar ou tomar isso aqui como literal, porque num capítulo ele fala uma coisa, no outro ele já muda a simbologia. Então não é literal, ele só está usando metáforas referente à destruição. Tá bom? Vamos ver o próximo tópico.